não respondeu, nem ela nem o Felipe. Então eu vou direto, eu vou tentar ir direto. Oi, pessoal! Oi, Pro. Oi, tudo bom? Oi, Pro. Oi, Oi, Pro. oi, oi. Oi. Quem é esse? Ah, o Vitor. Nossa, Vitor, cadê você? Eu estou aqui. Ai, meu Deus! Oi, oi. Beleza, Ju? Eu vou tirar. Vai tirar? Pro, é rapidinho. Tá. Pronto, tá normal. Tava aumentando meu microfone, meu alto-falante. E aí, tudo bem com vocês? Oi, Pro. Nossa, Tudo Pro, deixa eu bem? te falar uma coisa. Pro, posso te Oi. falar uma coisa? Pode, Pro, Lara. Lara, não, A Laura. minha mãe... Pro, hoje é Ah. primeira história ou geografia? Geografia. Fala, Laura. Agora minha mãe tá vendendo brincadeira. Oi? Não entendi. Não entendi. A minha mãe tá vendendo brigadeiro. Ai, que delícia. Ai, que bom. Eu vou sair da live aqui rapidinho, tá? Tá. Oi, oi, gente. Nossa, o Léo também tá de fã. Ó, nem vê o rosto dele. Pro, posso explicar como é que acontece isso? Ah, Peraí, ó. Tá vendo uma caixinha? virtual, baque, tô vendo o macaquinho. Ô, Pro, Olha como Oi. é que ficou a cara dele. onde fica a câmera? Embaixo? Ah, Não tem sei. aquela setinha em Tem. cima? Então, você clica lá, Ah, Pronto. aí vai aparecer. Você clica no 11 virtual bacilofilme. Aí tem vídeos, áudios, aí tem o chat. Embaixo do chat tem um virtual, sei lá o quê. Aí você clica ali e vai aparecer opções para você botar de tela. Ó. ah, legal. Calma aí, eu não tô vendo isso aí não, hein? Eu não tô Tá vendo do isso aí, lado não. da câmera beleza? aqui. Oi. Oi. Quem tá faltando entrar ainda? Ô, Léo. Léo, a Laura, a Esther. Tá escrito filho. Olá. Oi, Lívia, ela entrou. Vi. Tem 20 participantes já, Pro. Oi. Professora, Fala, Bia. olha aqui a folga da minha cachorra. Ai, folgada mesmo, olha só. Nossa. Ela tava de dormindo. Comeu meu cachorro. Ah, o Henrique tá de uniforme, gostei de ver, Henrique. Nossa, o meu cachorro, olha o que ele fez. Ele rasgou a minha blusa. Ah, eles mordem, eles gostam mesmo de morder. Ah, quem tá faltando ainda? Não entrou, deixa eu ver aqui quem tá faltando. Vinícius não, Nicolas não tá aqui. Falta. Oi, Pro. Oi. Não, eu acho que falta, acho que a Gabi, o Nicolas E o Matheus. e o A Matheus. Gabi tá entrando. Gabi entrou. O Vitor. Quem é a Bela? Isabela, qual da Isabela que é? Sou eu, Pro. A Toquine, né? Cadê a Freire, que eu não tô vendo ela? Aqui, achei. Peraí, não sai. Tô num negócio. Se sair, vai dar problema. Martins e a mãe. Sei lá.
Ó, mamãe, você clica e fica nela. Só. Aí você vai. Não, na verdade tá faltando 4. E aí, gente, tudo bem? Sim. Faz isso. Pessoal, ó, vamos fazer um combinado aqui. Geografia não tem muita coisa, não tem nem exercício, tem só um que é pessoal. Fazer a correção dos exercícios avaliativos. E depois eu vou dar uns 10 minutos para vocês. Vou encerrar a aula. Pessoal, vou dar uns 10 minutos para vocês. Vou encerrar a aula para nós podermos... para vocês poderem ir no banheiro, tomar uma água, para a gente entrar na segunda aula de história. É tempo, tudo bem? Então, vamos lá. Quem está no bate-papo aí, vamos parar de ficar no bate-papo, sem chat, sem nada. Vou deixar vocês mudos. É o chat. Chat é onde você pode mandar mensagem. Você não sabe o que é chat? Eu tô mudo. Toda live. Não, velho. Não faça isso. Meu Deus do céu. Não, você tá muda. Você tá muda. Tá, pronto. Vamos lá, voltei. Deixa eu só falar. Ainda vou retornar e falar. Tem alunos que não fizeram as atividades avaliativas da semana passada. É necessário fazer, certo? De geografia, eu tenho 2 alunos que não fizeram ainda. E precisa ser feito. Eu tenho controle de quem faz. Tá aqui, ó, tem nota. A nota eu vou colocando na minha planilha. Então, vocês precisam fazer as atividades avaliativas. É necessário fazer, certo? Precisa fazer. Dessa semana, ainda tem tempo ainda, mas a semana passada, ela já antes falaram que ela ia encerrar no domingo, mas ela continua lá ainda, dá para fazer ainda. Então, façam, porque é de lá, das participações aqui nas lives, que nós vamos tirar as notas, certo? Se nós não voltarmos antes com as aulas, tá? Mas em nome de Jesus, nós voltaremos antes, certo? Mas vai ser assim. Nós vamos começar, então, na página 211. Deixa eu pegar a minha apostila aqui para vocês. Deixa eu achar ela. Onde ela está, porque eu tenho tanta coisa nessa apostila aqui. Junta aqui. Onde eu acho? É 213, Pro. 211, a gente começa com geografia. É isso de vocês? Sim. 211. Só estou achando minha apostila aqui, que eu preciso achar ela, que eu não estou achando. Só preciso achar a minha apostila. Léo, você compartilhou a tela. Você está compartilhando a tela?
Não. Eu não tô compartilhando. Ah, deixa eu ver. Foi o Léo, pro, sem Alguém querer. Ô, Léo, faz Tira favor. ele, não. Tira da Você atualizando a compartilhar. tela do Léo. Não, eu quero a minha tela. Não. Léo, tira a sua tela daí, fazendo um favor. Leonardo, Leonardo, tira a sua tela. ô, gente, deixa eu ver. Porque eu não consigo ver. Tá bom, mas eu não sei como que tira. É só clicar no mesmo lugar que você... Não, eu preciso que você tire, Léo. Só Você vai lá no compartilhar a tela, lá, ó. clicar no vermelho. Todos outros, você deseja continuar? Sim. Pronto, voltei. Certo, tirou. Foi eu. Ah, cadê minha tela? Não é esse. Eu perdi minha apostila, não sei onde ela está aqui. Mas tudo bem, nós vamos em outra coisa. Vamos no PowerPoint aqui. Compartilhar. Não acho a apostila, mas vamos aqui. Na apostila lá, ela fala o seguinte. Ela vai estar falando sobre o espaço em transformação, certo? E aí vamos lá. O espaço ocupado ou não está em constante transformação, seja devido à ação da própria natureza, seja por causa da intervenção dos seres vivos que habitam dela. Então, isso quer dizer o quê? Que o espaço, o que é um espaço? O espaço é o lugar, é o ambiente, é tudo que está ao nosso redor. Isso é espaço, como a professora Lia já explicou na aula. E se nós formos falar sobre espaço geográfico, que é o que nós vamos estar trabalhando aqui na apostila de geografia, é aquele que foi transformado pelo homem ao longo da história. Então, o espaço geográfico é o que foi transformado pelo homem ao longo da história. Então, nós vamos estudar em geografia essa transformação que ocorreu no espaço ao longo dos anos, desde o descobrimento do Brasil até nos dias atuais, essa é a nossa transformação. Primeira coisa que nós vamos aprender, né? Vamos relembrar lá. Se a gente começar a lembrar de história, no início, que os seres humanos, desde o início, eles estavam sempre transformando o meio que eles viviam. Primeiro, eles eram nômades, né? Todos. Eu estou ouvindo um barulho, sabia? Alguém está com o microfone ligado. Gente, por favor, Júlia. Ativou seu som, Pro. Ela não está ouvindo? Conseguiu no computador, Isabela? Pro, você desativou seu som. Pronto, liguei. Pronto. Então, vamos lá. O homem, desde lá, vamos lembrar da pré-história, dos primeiros seres humanos, eles sempre estavam transformando o meio em que eles estavam inseridos. Por quê? No início, eles andavam, né, eles eram nômades, andavam, eles mudavam, estavam sempre mudando de lugar, porque eles eram caçadores-coletores. Eles ficavam no lugar, eles faziam suas nem faziam, eles habitavam nas cavernas e eles ficavam em certo lugar enquanto tinha alimento e caça. Depois eles estavam sempre mudando. Eles mudavam sempre em busca de quando o alimento da região que eles estavam, a caça, a pesca acabava, eles mudavam de lugar. Eles eram nômades. Com o tempo, eles começaram a desenvolver o cultivo de alimentos, de frutas, de vegetais e a criação de animais. Foi quando eles desenvolveram a agricultura e a pecuária. E aí, né, e com isso eles foram mudando, eles foram transformando o ambiente, eles foram transformando o espaço que eles estavam, né? Aí, com o passar do século, né, esses povos, essa sociedade desenvolveram técnicas cada vez mais avançadas
que garante não só a necessidade da sua população, mas também o poder, né, o seu poder e o domínio sobre outras áreas. Então, eles foram desenvolvendo, foram mudando a paisagem de acordo com as suas necessidades. Eles precisavam de alguma coisa, eles iam mudar. Mas aqui na apostila não fala que é só o homem que muda a paisagem. E como a professora Lia já explicou na aula, a natureza também transforma a paisagem. A chuva, o vento, o sol, as tempestades, tudo isso está em constante transformação nas paisagens. Fala, Vitor. Eu estava na aula da professora, aí depois... Você já viu uma montanha aqui perto? Já? Serra do Japi? Eu já. Aí depois eu fui lá beber e eu lembro até hoje. Agora ela tá um pouco menor, que o vento diminuiu, que alguns ventos bateram, caíram pedra. Sim. Ó, quando a gente fala que o vento, a água, a chuva transforma a paisagem, eles não transformam de um dia para o outro. Demora muito, muito tempo, milhares e milhares de anos para ter a transformação da paisagem, sabe? Esses fenômenos naturais estão mudando a paisagem. Quando nós falamos em um furacão, um tsunami, ele muda a paisagem automaticamente, porque por onde ele passa, ele vai estar destruindo. Mas vento normal, a chuva, o sol, esses elementos naturais, eles estão transformando a paisagem sempre, certo? Aí vamos lá, né? Assim, podemos perceber tal processo de transformação comparando antigas paisagens registradas nas mais diferentes fontes históricas, como as paisagens atuais. Se vocês forem ver lá, a professora Lia também ela falou sobre a ponte torta lá de Jundiaí, que o Fernando foi lá ver, né? Ele tirou uma foto, ele mandou para mim. Essa é uma paisagem que ela também foi transformada, ela está passando por transformação. Se nós pensarmos, é que vocês ainda são pequenos, eu sou da época da escola, há 19 anos atrás, de 19 anos atrás para cá, a nossa, vamos dizer, o local onde está a nossa escola, ela passou por uma grande transformação. Primeira transformação, vamos lá, vocês não lembram, né? Claro, vocês não eram nem nascidos. Ali onde é o estacionamento na frente da nossa escola, ele era um campo de areia. Todo aquele espaço onde fica o estacionamento era um campo de areia. Tudo aquilo era areia. Areia mesmo, onde o pessoal jogava bola, era isso? Era diferente. Nós não tínhamos o prédio novo, o prédio lá de fora, onde vocês estudaram ano passado. Aquele prédio também é novo. Naquele lugar onde está aquelas salas, existia uma pracinha. Tinha duas ou três árvores lindas, bem lindas mesmo. Tinha árvores, ela tinha banco, ela era uma pracinha. Então, foi tirado, foi transformado de acordo com a necessidade. Qual foi a necessidade que houve? A necessidade de aumentar a nossa escola. Se numa escola aconteceu isso, no mundo todo também acontece. Se nós pensarmos em Itupeva há 20 anos atrás, é totalmente diferente de Itupeva de hoje em dia. Então, a paisagem está sempre em transformação. E nós vamos aprender também, não está falando aqui, mas eu vou falar para vocês sobre a paisagem natural e a paisagem, que vai entrar outra página, a paisagem cultural. Primeiro, o que é a paisagem natural? É um ambiente que apresenta apenas elementos da natureza. A paisagem natural é aquela que o homem não mexeu, não tem intervenção humana. É aquela que foi feita por Deus, nosso Senhor, nosso Criador, que fez ela. Então, as montanhas, as cachoeiras, essa é a paisagem natural. É a floresta onde o homem não mexeu, não tem intervenção humana. As características naturais são, portanto, preservadas, não sofrem nenhum tipo de modificação que não seja de ordem natural. Qual a transformação que ela passa? Ela passa a transformação devido ao vento, ao sol, à chuva, às tempestades. Essa é a paisagem natural, não tem intervenção humana. E eu vou colocar um exemplo. Aqui, o Grand Canyon, lá nos Estados Unidos, ele é um exemplo de uma paisagem natural. O que tem de diferente, talvez, de 1000 anos antes,
é os efeitos que a própria natureza causou. Ela teve o desgaste das rochas com o vento, com a chuva. Então, essa é uma paisagem que não tem ação do homem, é uma paisagem natural. Outro exemplo que eu vou dar, ó, Bonito é um município brasileiro que apresenta diversas paisagens naturais. Bonito, se não me engano, ele fica no Mato Grosso, se não me engano, Mato Grosso do Sul, eu não sei ao certo. Então, ele é um município muito famoso, o pessoal tem muitas grutas lá em Bonito, pessoal, é uma cidade turística, um turismo natural, um turismo de aventuras. Então, é uma cidade para isso. É uma área para isso. Aí nós vamos na paisagem cultural. A paisagem cultural é um ambiente que apresenta elementos naturais e elementos culturais, ou seja, é um ambiente que já sofreu intervenção humana. A paisagem cultural é aquela que o ser humano já modificou. Então, se nós olharmos num relance, assim, abrir a nossa janela da nossa casa, nós vamos ver uma paisagem cultural. Ela tem casas, ela tem rua, pode ter uma floresta ainda, uma mata perto, mas mesmo assim ela é uma paisagem cultural. Por quê? Já tem construções, tem coisas que o homem modificou. E por que o homem modificou? Primeira coisa que ele modificou, porque ele precisa de habitação. Então, ele vai modificando o espaço natural porque ele precisa de habitação. Então, ele vai modificando. Ele ele modifica os espaços naturais porque ele precisa de rodovias, ele precisa de espaço para construir estradas, para construir indústrias. Então, ele vai modificando de acordo com as suas necessidades, certo? Aqui, ó, eu tenho um exemplo de paisagem cultural, que é a Grande Muralha da China. É uma região, se você for ver, de um lado eu tenho uma paisagem natural ainda, mas tem a paisagem cultural, porque a paisagem cultural é aquela composta tanto por paisagem natural e cultural, onde o homem teve intervenção. Essa muralha, quando o mundo foi criado, ela não existia, foi o próprio homem que fez ela. O outro exemplo é a cidade de São Paulo, uma transformação na paisagem cultural. Futuramente nós iremos ver, acho que na apostila de história, as mudanças que tiveram da cidade de São Paulo, da Avenida Paulista, como é quando ela foi criada, fundada, até hoje. Então, as cidades vão passando por mudanças. Aqui tem outra paisagem também, que é uma paisagem natural, eu tenho cultural aqui tem as montanhas, então ela é uma paisagem cultural. Eu peguei uns exemplos para vocês, essa foto aqui antiga, velhinha, é a cidade de Jundiaí em 1920, é a Rua Barão de Jundiaí. Então, para você ver, olha a diferença, as ruas tinham carroças de cavalo que passavam, né? Porque naquela época praticamente não existia automóveis, então eles se locomoviam por carroças mesmo, de cavalo. Então, Jundiaí dessa forma que ele era em 1920. Outra imagem que eu peguei para vocês aqui, opa, deixa eu passar. Professora, quase não tinham automóveis, só que quando as pessoas tinham, era muito caro. Isso, olha outra... ricas, como eles falam, né? Isso mesmo, Esther. Olha outra foto aqui de Jundiaí também, olha só. Como era a cidade de Jundiaí, o centro de Jundiaí? Se não me engano, também era Barão de Jundiaí. O centro, a rua, árvores lá no fundo, uma, duas pessoas na rua, como era diferente. Olha como era lá o Parque da Uva, logo que a gente entra em Jundiaí, a Festa da Uva, como era aquele local. Olha os carros como eram diferentes do de hoje. Essa é a exposição da Festa da Uva. Isso, o Fusca era o carro do momento. Então, vai mudando. Agora, gente, essa daqui é uma foto atual da Rua Barão de Jundiaí, de hoje em dia. Claro, não tem quase nada, porque essa foto foi tirada na foto que eu tirei, estava escrito que a Rua Barão de Jundiaí estava interditada. Ou era de manhãzinha ainda, poucas pessoas no centro da cidade.
olha a diferença dessa foto para esta foto. É o mesmo local, certo? Mas com a necessidade do homem, com o crescimento das pessoas, o crescimento das cidades, foi necessário modificar a paisagem. Olha aqui, a mesma rua, Barão de Jundiaí, lotada, cheia de gente, certo? Então, o homem vai transformando a paisagem. Aqui eu já tenho daqui é uma foto do Parque da Uva de Jundiaí, atualmente, como ele é agora. Acho que em 2018 essa foto que eu peguei na internet. Então, o homem ele vai estar constantemente transformando a paisagem, certo? Na página 211 tem uma pergunta assim. A transformação das paisagens é um fato como demonstrado na comparação das imagens e o homem é o seu principal agente. Agora responda. Por que o homem transforma o espaço em que vive? Por que o homem transformou o espaço que vive? Vamos lá ver. Posso falar? Pode falar. Pois ele tem essa necessidade. Como? Quando uma pessoa precisa de uma casa, ela vai estar com uma necessidade. De acordo com isso, ela vai construir para morar e assim com todos os outros. Quem mais fez? Eu. Pode ler, José. José. Não, posso ler a minha primeiro? Vai o José primeiro, depois vai. Vai lá, José. Porque ele necessita do espaço para construir uma casa, criação de gado e utilização de matéria-prima. Isso. Posso ler a minha? Pode ler, Vitor, que você... Não, eu falei primeiro. Porque o homem precisa de um lugar para construir e para molhar. Eu posso ler agora? É um lar, é um lugar para trabalhar. Pode, Gabi, pode ler. O homem transforma o espaço para construir prédios, casas e trabalho para as pessoas e outras coisas. Pode ler, Fernando. Pode ler, Fernando. Ele transforma por causa da necessidade. Sim, Agora eu posso ler. Isabela Tocchini falou que vai ler. Eu. Para a cidade construir mais comércios e trazer uma vida melhor para a sua população. Sim, quem mais fez? Pode ler. Pode ler, Grazi. Eu posso falar? Não, posso ler? Pode. Dá certo, super certo. Porque o homem necessita da transformação para sobreviver. Aham, mais alguém? Eu. Pode ler. Pode ler. Eu posso? Pode. Para que o espaço fique melhor para viver. Exemplo, construindo mais edifícios e colocando mais hospitais e etc. Posso ler? Pode ler. Posso ler? Pode ler. Sei. Pode ler. Quem vai ler? Eu, Pro. Pode ler, então. Porque o espaço está sempre em transformação. Exemplo, para construir prédios, escolas, pontes e etc. Pro, posso ler, Pro? Pode. A minha é para construir moradias, empresas, plantação e criação de gado. Eu posso ler? Pode ler. Porque o homem... Calma, qual que é mesmo? É a página 112, né? 112. Porque o homem tem necessidade de modificar o espaço onde ele vive. Mas quem vai ler? Pode ler. Eu não desenhei, tá? Eu só escrevi. Tudo bem, só desenhar sem problema. Tudo bem. Então é isso. O homem está sempre modificando a paisagem, certo?
ele vai mudando de acordo com a sua necessidade. Ele precisa, as cidades vão aumentando, a população vai aumentando, então ele vai transformando. A professora Lia mostrou uma foto lá da Mata Atlântica, umas imagens da Mata Atlântica, como ela era no início, quando o Brasil foi descoberto, e como ela é agora. Então, nós vamos estudar em geografia, em português, em história, o que vai falando. Com a chegada dos portugueses, eles foram, quando o Brasil foi descoberto, em 1500, os portugueses começaram a explorar a nossa floresta, tirando o pau do Brasil, para levar lá para Portugal. Então, aí começou a transformação da nossa paisagem. Como nós aprendemos já no bimestre passado, de ciências mesmo que nós vimos, a transformação que ocorreram em todos os biomas, lembra que nós vimos? Porque o homem está transformando o bioma, porque ele transforma porque ele necessita, ele está necessitando de habitação, de moradia, de estradas, então ele vai mudando. E também muda, né, de diversas formas. O desmatamento, ele também vai estar transformando a paisagem. E o clima também transforma. Na página 213, fala as diferentes paisagens, que aí nós temos algumas eu tinha baixado minha apostila do objetivo e não estou achando ela aqui, mas depois eu pego ela. Não sei onde eu estou com ela aqui, mas eu sei que eu tenho ela. Ontem eu fiz, eu não sei onde eu deixei, hoje eu baixei ela, não sei onde ela está. Mas tudo bem, nós vamos continuar aqui. Aí fala, a natureza se apresenta em muitas formas, combinando elementos essenciais em maior ou menor quantidade, como água, calor, frio e rochas formadas durante milhões de anos. Essa combinação ocorre pelos movimentos internos do nosso planeta e pela ação dos ventos ou das águas. Quando ela fala que a mudança... Júlio, presta atenção. Estou de olho em você. Quando ela fala que a nossa transformação ocorre, essa transformação pelo calor, pelo frio, pela água, e os movimentos internos que ela está falando aqui do nosso planeta, é os movimentos das placas tectônicas que acontecem lá, por isso nós temos os vulcões, nós temos os tsunamis, que tudo isso é causado pelos movimentos internos que tem no nosso interno da Terra. Fala, Vitor. Eu posso te perguntar uma coisa? Se eu souber responder. A minha mãe falou que tinha um monte de placas, essas daí que você falou, placas tectônicas. Placas tectônicas, sim. Aí depois, se elas se baterem, é verdade que vai formar um tsunami na água, se elas se baterem embaixo da água? Sim, no Brasil nós não temos, nós estamos no centro de uma placa tectônica, nós estamos do lado, assim, perto de uma placa, no começo, no limite da placa tectônica, nós estamos no meio. Por isso que alguns países... Por quê? Por isso que tem o tsunami. O tsunami acontece porque os movimentos das placas tectônicas, que nós vamos aprender esse ano ainda em geografia, se não me engano, em geografia ou em ciências, eu não sei qual das duas matérias, não estou me recordando direito. Ela tem de formas diferentes, dependendo do tipo de movimento da placa tectônica que ela causa o tsunami, certo? Porque as placas tectônicas, elas estão sempre em constante movimento, porque elas estão sempre se ajustando, se movimentando. Dependendo quando uma fica sobre a outra, e aí quando elas vão se encavalando, ela leva um monte de água. Então, é os tsunamis causados pelos terremotos, movimentos causados por... são fenômenos causados pelo movimento das placas tectônicas. Nós vamos aprender tudo isso esse ano ainda, vamos aprender sobre vulcão, vamos aprender tudo isso no nosso conteúdo. Ô, Pro. Oi. Eu pensava que batia uma água quente na água com água gelada, que elas se misturavam e faziam tsunami. Eu pensei que era assim. Não, é o movimento das placas mesmo. Elas estão sempre em movimento, elas estão sempre movimentando. Mas são placas de ferro? São placas de ferro? Não, são de rochas. Plástico? Eu achava... Rocha. Não entendi. Não, vai demorar. A Terra é formada por, se não me engano, são 13 grandes placas tectônicas. O globo terrestre.
Lá no início, se nós começarmos a estudar lá, né, quando a gente fala, se nós vermos o continente americano, do continente africano, se a gente dá uma olhadinha lá no mapa do Brasil e mapa da África, eles encaixam, se for ver, eles eram encaixados, porque lá nós aprendemos lá no início do ano que a Terra antes tem a Pangeia, que ela era uma única massa de terra contínua, e ela foi se separando, foi com os movimentos, foi se separando, né? Teve uns movimentos. E aí nós temos 13 grandes placas tectônicas, se não me engano, são essas, mas nós vamos estudar futuramente. Mas vamos continuar aqui. O que interessa aqui é o que ele fala sobre a mudança do homem na paisagem. Esse conteúdo, gente, da página de hoje, só vai até a página 214, só mesmo, não vai mais. Por quê? Conteúdo de geografia, de geografia é pouco, então a professora Lia fez uma divisão bem minuciosa das aulas. Tanto é que nós temos poucas aulas de geografia por semana, nós temos uma aula só, certo? Então, porque é o suficiente. Agora, o que eu vou fazer? Como nós não temos mais nenhum exercício aqui, eu vou fazer a nossa correção dos nossos exercícios de geografia. Compartilhar lá dos exercícios da atividade avaliativa? Exatamente, das atividades avaliativas que foram feitas, certo? Então, o primeiro exercício da atividade avaliativa é o seguinte: além da Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga, quais outras paisagens que representam as paisagens naturais do Brasil? Claro que é o Pampas, o Pantanal e a Floresta Amazônica, que nós aprendemos isso este ano. Não tem nada de difícil aqui. Fala. Eu acho esse daí e o segundo já tá de cara que eu acertei. Então, é bem... Oi. Não, tava muito fácil. Foi tipo, eu não precisei nem olhar na apostila nem no que eu fiz. Ai, que bom. Foi o Léo que me chamou? Sim. Fala, Léo. Mas, esse é o da segunda semana? Não, primeira semana. Eu esqueci de fazer a atividade avaliativa de geografia. Ô, Léo, você dá uma olhada lá, porque se não foi só geografia que você esqueceu, não. Ô, a minha mãe, toda vez no domingo, ela disse que ela vai ver se eu mandei tudo. É, porque às vezes esquece, faz e não salva, só salva e não envia, né? Porque você pode fazer, salvar, mas depois tem que enviar. Oi. Eu só não fiz a da primeira semana porque eu não tinha eu não tava com o aplicativo ainda. Ô, Olivia, dá para fazer ainda, tá? Tá, eu fiz um hoje. Tá, eu vi que você fez um já. Eu já anotei aqui, já vi. Então, faz os mais fáceis primeiro, que história, geografia, ciências e português tá bem facinho. E aí deixa a matemática talvez por último, não sei que tenha mais exercício, mas também não tá nada difícil, tá? Eu tô tentando fazer algumas hoje. Tá. Qual a paisagem natural que é caracterizada do sertão nordestino, onde ocorrem poucas chuvas, sendo longos os períodos de seca? Claro que é a Caatinga, isso nós já aprendemos. Sertão nordestino é a Caatinga. Oi. Eu vou fazer algumas coisas aqui, eu tenho que sair. Minha mãe quer o celular também. Tá bom. Depois eu vou dar um tempinho para a gente voltar em história. Aí vamos lá. Tá. Aí tá lá. O espaço ocupado ou não está em constante transformação. Quais os dois principais agentes de transformação? Também tá fácil, eu já falei, a natureza e o próprio homem. Esse foi bem fácil, Isso. Tudo isso. Gente, as apostilas de história, geografia, ciências, quando ela fala em homem, ele está se referindo a homem e mulher, tá? Não é só homem não, tá? Homem e mulher. Tem alguém fazendo alguns risquinhos Eu não sou porque eu acabei de chegar. tela. Ô, pessoal, vamos parar fazendo... Eu não tô vendo. Aí, vamos lá. Oi. Eu posso falar uma coisa? Fala. Eu falei pra minha mãe que eu acertei todos. Ai, que bom. Então, eu tô com a nota aqui. Saíram vários 10. Muito 10. E também posso te perguntar uma coisa, Pro? É assim,
não tem aquela lá que você colocou 6 questões? Ou mais, né? De matemática? Me fala a nota de matemática da semana 2. Não, matemática da semana 2. De matemática? Você tira a nota que você fizer de matemática, tipo, se você acertar todas, você tira 6? Tira 10. Todas elas valem 10 pontos. Você pode, sabe como é que é, né? Você pode me falar a nota de matemática da semana 2, sabe? É fácil. Não, eu não vi semana 2 ainda, não olhei ainda a semana 2. Eu não assisti nenhum vídeo ainda da semana 2. A da semana 1 eu sei que eu tirei 10. Aí vamos lá, gente. A natureza se apresenta de muitas formas. Oi? Você pode falar quem tirou 10 nessa geografia? Tiveram vários que tiraram 10. Você pode falar quem tirou? Não posso. Não posso. Você sabe que eu não falo. Não, na sala eu até falo quando tira 10, não falo? Pode sim. Sim. Mas aqui tem muitos que tiraram 10. Pode ouvir, né? Você pode sim. Tipo, é mais fácil você falar. Quem não tirou, e fala quem não tirou, eu não quero falar. Não, sem Fala contar. quem tirou, pelo menos. Vamos dizer assim que desses que estão feitos aqui. Oi. 90% da sala tirou 10 aqui. Que isso? Isso não é resposta. Fala 3 alunos. Aí vamos lá. 3 alunos. A natureza se apresenta em muitas formas, com elementos com maior ou menor quantidade. Quais são esses elementos? É a água, o calor, o frio e as rochas, que está lá escrito, né? Com elementos com maior ou menor quantidade, que foi o que eu li aqui. Esse foi e bem o último, óbvio. a transformação das paisagens é um fato. Porque o homem transforma o espaço que vive, aí está lá, bem facinho, para atender suas necessidades. Então, este era a correção. Como não temos, nós não temos exercício da apostila, então eu não vou corrigir. Gente, agora, deixa eu ver meu horário aqui. São 2h40, tá cedo ainda, dá tempo pra gente conversar um pouquinho, depois eu vou dar uns 10 minutos, né, Pro, de conversa. Eu vou encerrar a aula, porque 3 horas nós voltaremos de novo na aula de história. Eu vou baixar minha apostila aqui, porque sem apostila não dá, não tô achando, vou baixar ela. Pessoal, prestem atenção. Resolvam, façam direitinho aí, leiam direitinho, respondam as atividades avaliativas. Quem não fez ainda, dá tempo de fazer, tá bem facinho, certo? Então, nós voltaremos, eu vou encerrar nossa aula agora, e a gente volta 3 horas novamente. Vocês têm tempo de... Daqui a pouco, né? Deixa eu te falar uma coisa, Pro. Fala. O Bruno, ele já acabou a semana 2 já. Oi? O Bruno já acabou a semana 2. Já? É verdade. Cadê o Bruno? Não entrou hoje? Acho que não. Pro, Oi? eu descobri uma coisa, que se as pessoas ficarem mandando muita coisa no chat, eu acho que é só para quem tá no celular, você clica nos 3... nos 3 pontinhos, vai em bate-papo e tem como você silenciar. Aí não aparece as conversas. No bate-papo. Eu vou nos 3 pontinhos e... Bate-papo. Tá lá. Os participantes podem conversar com ninguém. Legal. Obrigado, Júlia. Eu vou usar isso na próxima aula. Obrigado. Vocês sabem mais que eu sempre falo isso, não tem nem que ver. Obrigada, sim, muito bem mesmo. Olha. Pode sair, Pro. Oi? Pode sair? Pode, eu vou desligar. 3 horas nós estamos de volta na próxima aula, tá? Tchau. Tchau. Muita fome. Tchau. Deixa eu digitar. Que isso, Léo? Gente, olha eu. A professora saiu? E esse daqui sou eu. Gente, eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair, tô com fome. Sabe como é que é, né? Eu sou esse
modo desenho, subiu. Júlia!